Yo pessoas, eu sou a Arissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Basicamente eu tava falando com um de vocês no Facebook e a pessoa me falou: isso que anime você tá acompanhando, o que você recomenda dar uma olhada? E eu fiquei tipo, isso tem cara de vídeo de quinta-feira e aqui estamos nós. Então basicamente esse é o vídeo. Eu não vou falar o nome de alguns animes completos porque eles são muito capitosos, então eu vou deixar na descrição porque tipo, nomes gigantes. Porque, bom, o primeiro anime que eu queria comentar sobre é Darwin's Game. Eu recomendo dar uma olhadinha nele, principalmente pra quem curtiu Mirai Nikki, até Death Parade, dá uma olhadinha, porque ele tem esse estilo de jogo, tipo, isso envolve celulares também, por mais irônico que pareça. O pessoal acaba com o jogo instalado no celular, aí eles entram pra jogar, e aí, na verdade, é um jogo da vida real, e que você tem que matar a pessoa, ou a pessoa te matar, ou alguém tem que se render a alguém, mas o pessoal se mata. E é isso, e aí você ganha dinheiro por matar pessoas. Só que você não entra lá porque você quer, tipo, Gun-Gale Online da vida. Você entra lá, tipo, ser jogado lá, entendeu? Você não tem esse livre-arbítrio. Então, basicamente, o pessoal é jogado assim pra morrer e aparentemente o jogo não tem instruções. Ou se tem um protagonista, nunca se preocupa em olhar. Porque se ninguém tivesse explicado pra ele, já tava morto, entendeu? Então, tipo, é interessante dar uma olhada. Eu só acho que devia ter um lugar de instruções. Tirando isso, o anime tá desenvolvendo bem legal. O segundo anime que eu queria recomendar, ele é bem diferente do primeiro, é o Eizouken. Que é meio que um slice of life engraçado. Basicamente são 3 meninas, uma delas não quer fazer animação, ela quer só ganhar dinheiro. É engraçado anyways, ela quer apoiar as amigas. E as outras 2 meninas sonham em fazer uma animação. Uma delas é especialista em desenhar fundos. Ela pensa se tipo, nossa, se eu fizer um avião loucão assim, ele é viável e alguma coisa dá errado. Então isso é bem interessante de ver. E a outra cuida mais dos personagens, ela quer muito fazer animação do pessoal andando, pessoal lutando. Então, basicamente, até agora o problema principal era: nós queremos fazer isso. Como vamos fazer isso? Precisamos de um clube, mas já tem um clube e uma das meninas não pode entrar no clube de anime. Então elas tiveram que ir pra um clube de audiovisual, tipo, criar um clube de audiovisual. E aí, a área que elas receberam tava ferrada, elas não tinham dinheiro, tipo, a escola não liberou verba porque era, tipo, 3 pessoas num clube novo. Então elas basicamente têm que montar um filminho pra passar lá e ver se elas conseguem verba. E pelo visto é bem difícil conseguir verba. Então basicamente esse foi o problema até agora. E aí a gente vai ver se elas vão desenvolver e criar um anime bem legal, porque elas querem fazer anime. O mais interessante desse anime em si é que, tipo, é um desejo de alguns de nós, sabe? E ele dá umas viagens do tipo, eu pensei que eles iam passar e, nossa, elas fizeram animação, ficou legal, parabéns. Não, do nada, as coisas da animação saem da tela dentro do anime e assusta as outras pessoas, tipo, elas estão imaginando e aí a realidade muda pro que elas estão imaginando pro anime e aí fica uma viagem maravilhosa. Então eu recomendo dar uma olhada porque a brisa é elevada nesse anime e os protagonistas são bem bizarrinhos, então é bem legal de ver. O terceiro anime que eu queria recomendar é o Jibaku Shounen. Que, cara, basicamente temos uma loira do banheiro feminino mesmo, só que masculina. A menina vai lá fazer um desejo pra uma das 7 assombrações que tem na escola. A escola é conhecida por ter 7 assombrações, o que é bem sinistra. Mas aí ela entra no banheiro feminino e parece que na última cabine lá você pode fazer um desejo. E aí você tem que dar algo bem importante em troca. Aí ela tava esperando a loira do banheiro, basicamente, né? Vamos falar a verdade. Só que aí surgiu um molequinho bem atrevido e ele não é muito bom nisso de realizar desejos, aparentemente. E aí, pra não cobrar nada pesado dela, tipo, ela quer que ele ajuda ela com o garoto que ela gosta, mas pra não cobrar nada pesado, em vez dele realmente realizar o desejo, ele simplesmente cata um livro de romance e eles começam a testar a ideia. Eu fiquei tipo, pra onde esse anime tá indo? E isso foi assim no primeiro episódio. E o anime vai desenvolvendo nessa pegada aí, as coisas vão ficando esquisitas. E chega um ponto que ela tem que virar assistente da assombração. A assombração, você não sabe se shippa os dois ou se ele é só muito... ele só gosta de
de provocar ela, mas eu acho que os dois principais são shippáveis. E aí eles começam a resolver problemas envolvendo as outras assombrações, porque aparentemente, se você criar um rumor sobre assombração, tipo, tinha uma assombração lá que era... Originalmente ela só roubava coisas. Aí surgiu um rumor que se você olhasse pra essa assombração específica, ela te matava. Aí aparentemente agora a assombração, mesmo não sendo assassina, tem que te matar, porque isso faz parte do rumor dela. Ou outra assombração empolga e começa a pegar crianças demais, matar crianças demais. Então, basicamente, eles têm que dar um jeito em rumores que passam dos limites, em assombrações que estão saindo dos limites. E aparentemente o Hanako, que é a loira do banheiro, o Hanako, ele é o responsável por colocar ordem em tudo, porque aparentemente ele é assombração mor. E aí você pensa, é um anime divertidinho, um anime engraçado. Ele é, só que tem alguma coisa muito errada, porque aparentemente o Hanako é um assassino muito loucão. Ele anda com uma faca de cozinha, então, tipo, alguma coisa muito errada ele fez. Então tem hora que tá naquele climinha, ok, divertida, e do nada o Hanako matou alguém. Pera, essa assombração matou alguém, tá todo mundo morto aqui. Então as coisas vão ficando bizarras do nada, sabe? Algumas assombrações, elas têm histórias pesadas e eles entram dentro delas mesmo. Então, tá tipo estranho. Eu não sei se tá engraçado ou se eles estão tentando puxar pra um clima sinistro. Eles estão viajando entre isso é bem diferente. E os quadros do anime em si, tipo, parece do nada que você tá vendo um mangá, um quadrinho de super-herói, sabe? Eles congelam assim só no personagem e atrás fica meio borrado e aí parece que você tá numa moldura. Tá muito bonito. Então eu recomendo muito dar uma olhada. Deu pra ver que eu gostei bastante dele, não é mesmo? Vamos de volta pra colinha. O próximo anime que eu queria recomendar, ele tá anotado aqui em inglês, mas eu tô vendo onde tá escrito japonês, então vamos ler em inglês. É The Case Files of Jewelry. Basicamente é um anime sobre joias. Aí você pode pensar, que saco. Mas não é, pior que tá divertido. Porque basicamente temos um joalheiro, que é o Richard. E obviamente ele vende joias. Só que a gente tem um sem noção do ajudante dele. Ele basicamente conhece o ajudante por acaso. Quando o ajudante dele vai emprestar uma joia assim, ele fala assim: você pode analisar essa joia, sobre o que ela é, o valor dela, se ela é verdadeira. E aí ele obviamente se toca que a joia foi roubada. Aí o cara fala: não, eu sei que essa joia foi roubada, mas eu quero achar o dono dela. Aí ele pensa: uau, esse cara é confiável, por que não contratar ele pra ajudar na minha joalheria? O que eu acho lógico, porque, tipo, você mexe com coisas bem caras. Só que esse ajudante é muito sem noção. Ele é o principal, inclusive, não é o joalheiro, é esse ajudante. É Seiki, se eu não me engano o nome dele. Ele é muito sem noção. Sério, tipo, o cara tá atendendo alguém, aí a pessoa fala A, aí ele já chega B, C, D, D. Aí, tipo, do nada, ele começa a se meter na história dos outros. E isso acaba sendo importante pra narrativa, justamente porque o pessoal vai lá com umas histórias fodidas, tipo, tinha uma pessoa que ela trouxe um broche que um namorado deu pra ela analisar. E aí ela parecia 100% infeliz o tempo todo. Então tinha alguma coisa estranha. Aí ela vai, eu sei. Vamos fuçar na história alheia. Sério, ele tá começando a me irritar nos 3, 4 primeiros episódios. Que eu acho que só tem 4 episódios até agora, ou só 3, mas enfim. Foi divertido ver, foi legal. Aí agora ele já tá começando a irritar, eu quero dar uns tapas nele. Teve uma criança que surgiu lá sozinha. E aí eles tiveram que lidar com um moleque que não queria falar nem o nome dele. Então assim, eles vão acabando ajudando as pessoas, explorando a história das pessoas. Eles têm que procurar saber, entender, e aí nisso eles entram as pedras no meio, e aí o Richard começa a explicar as propriedades das pedras, como elas são, eles mostram elas, os padrões, e aí como se a pedra influenciasse a pessoa, tipo, ele fala que a pedra é um reflexo do seu dono, então o negócio vai viajando ali, mas você acaba entrando na história, principalmente no meio, quando o cara que tá sendo atendido começa a fazer barraco com outra pessoa, e aí fica o Richard lá, tipo, só sendo lindo, e aí eu sei que fica, tipo, se metendo, aí você fica... Mas ele é bem, tá, tipo, bem divertido de ver, e um negócio que eu achei engraçado é que ele não é um yaoi, não tá indo pra esse lado, só que o lugar onde eu peguei pra ver classificou ele como yaoi, e tipo, ele não classificou no primeiro episódio, ele classificou depois do segundo, e aí o pessoal começou a reclamar e dropar o anime por causa disso, e aí eu fui pesquisar no Google, e o anime não é yaoi, então tipo, o site classificou errado e o pessoal começou a pular fora sem ter acontecido nada. Aí outra coisa interessante é que eu falei que eu sei que é irritante, mas o Richard dá umas cortadas nele tem hora, e eu acho que tá valendo a pena, então se vocês estiverem tranquilos, deem uma olhada. E nós temos o Inspector.
Que eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar, porque ele é um dos que o pessoal tava comentando bastante nessa temporada. Cara, o que acontece nesse anime? Nós temos uma pessoa meio chibi, uma menina bem ousada, e ela basicamente é a deusa da sabedoria dos espectros. Estranho! A menina não tem um olho e uma perna, e o motivo disso é que ela foi sequestrada e os yokais pediram pra ela: você pode ser nossa deusa da sabedoria? Ela, tá bom. Aí eles arrancaram uma perna, um olho dela e largaram no banco de praça. Tipo, gente, que errado! Mas ok. E apesar dela ser baixinha, e tecnicamente ela deveria ser delicada, porque ela só enxerga daqui e aí ela não tem uma perna, mas... Cara, é uma menina ousada, sério. Tem uma cena de que, tipo, um yokai arrancou uma das pernas dela, a perna que não era de verdade dela. Ela basicamente pulou com uma só e ainda meteu um chute no yokai. Esse é o nível da protagonista. Então ela parece frágil e delicada, ela tem um design muito fofo. E aí ela vai lá e dá um chute em um bicho, tipo, muito perigoso. Depois de ter perdido a perna que era falsa, que era o suporte dela. Então, tipo, esse é o nível. Ela é ousada, ela chega no moleque: não quer namorar comigo? Na lata, assim, sem motivo. Eu gostei de você. Você não terminou com sua namorada? Namora comigo. Foi bem assim. Então, a protagonista do Inspector é muito maluca. Eu acho que, tipo, você nem precisa adentrar no universo, você pode ficar só olhando ela, porque ela deve ter uns 15 neurônios a menos. Então é muito divertido ver o jeito que ela lida das coisas. Ela é bem confiante, é bem cheia de si. E normalmente quando você vê protagonistas assim, você vê elas de um jeito mais durão. Nada, a menina parece... A menina é super delicada, sabe? Então isso é bem divertido de ver. E acaba que o segundo que fica lá com ela é um cara que eu achei que ele ia ser aquele fofinho gentil, porque eu vi ela com uma aparência fofinha, mas uma atitude mais pesada. Só que acabou que não, ele é mó, tipo, grosso com ela, tipo, sai fora, eu não quero nada com você. E aparentemente os yokais têm medo dele, então tem alguma coisa aí errada com ele. Então eu recomendo dar uma olhada, assim, porque, sei lá, me surpreendeu os personagens. Tipo, eu olhei pra eles e pensei: é esse clichê aqui. E aí eles pularam fora do clichê muito rápido. Então eu recomendo dar uma olhada em Inspector só pelos personagens, além de que a história tá, tipo, bem legal. E o último anime que eu vou indicar vai ser o Boku no Tonari ni Yankoku. Que é outro de comédia, que eu olhei assim, eu li a sinopse dele e falei assim: eu não vou ver isso aqui, porque isso não vai ser legal de ver. E primeiro que ele era só comédia, então eu pensei, não, isso é legal pra tirar print no Facebook pra mim, mas é só, normalmente. Só que aí, ele tava muito hypado, tipo, tinha muita gente esperando ele tava numa posição muito alta nos sites que eu vi. E aí eu pensei, ok, eu vou ter que ver isso aí, né? E aí eu abri e assim, mordi minha língua. Eu acabei me divertindo, tipo, o anime fica bem esdrúxulo de primeira. É o personagem principal tá lá de boa tentando viver a vida, e aí entra um maluco que acha que é um deus sombrio e ele não tem a menor noção de vergonha alheia, cara. Ele chega: eu sou o deus sombrio, você não pode tirar meu tapa-olho, senão o mal será solto pelo mundo. Esse é o nível do cara que fica enchendo o saco do protagonista. Ele é muito bizarro e, tipo, ele não tem poderes, ele é um adolescente normal. E se você ficar muito tempo prestando atenção nele, você vai acreditar que ele tem poderes. Esse é o nível da viagem, da falta de vergonha alheia. Em 5 minutos do primeiro episódio eu já tava querendo me enfiar debaixo da minha mesa, porque eu não tava aguentando de vergonha de olhar pra ele. E isso foi muito divertido, porque o anime queria passar essa vergonha alheia que o protagonista sente, tipo, porque aquele cara estranho fica falando com ele, ele não quer. Então a gente basicamente vê o protagonista, esse suposto deus das sombras e da destruição, e aí vai surgindo outros malucos na história. É um cara que é, tipo, ele tem um estilo bem sádico, ele basicamente gosta de zoar todo mundo. Aí surge um deus da morte. Lembre-se, ninguém tem poderes nesse anime, eles só são malucos mesmo. Eu recomendo dar uma olhada, eu acabei rindo e me surpreendendo, e realmente eu entendo porque ele tava hypado, porque só de vergonha alheia ali já valeu a pena o rolê. Mas e aí, o que vocês acharam dos lançamentos que eu comentei? Vocês estão vendo algum que eu não citei aqui, vocês pensam, pô, Lissa, compensa dar uma olhada? Deixa aí nos comentários, e já que você tá descendo, aproveita pra deixar seu like, se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações pra ter certeza que eu vou te encher o saco toda terça e quinta. Bye, bye!